para iniciar a questão do debate, eu faria uma questão geral e em seguida abrindo para a plateia, mas uma questão geral para os 4 palestrantes, que é justamente sobre essas questões de valores de internacionalização. Muito é dito sobre a chamada internacionalização da Amazônia, mas eu colocaria um contraponto. Alguns temas, como a questão ambiental e a questão humana, elas, em certa medida, elas são temas universais. Defender o meio ambiente em qualquer local, em qualquer lugar, é defender o ambiente em todo o planeta. Assim como defender a dignidade humana em qualquer lugar, é defender a vida do homem no planeta inteiro. A gente vê com isso que, na época das Olimpíadas, todos se indignaram com questões relativas à ausência de direitos humanos na China. Nós vemos que a eleição do Barack Obama, independente de se tratar de um americano que vá defender as questões propriamente americanas, traz uma espécie de alento no sentido que é um avanço na questão étnica mundial. Da mesma forma, eu diria que esses temas têm um grau de universalização. Então, em que medida a Amazônia seria, sim, internacional ou possivelmente internacional? E em que medida nós poderíamos dizer, por exemplo, que a Europa merece ser considerada ambientalmente internacional? Eu me explico. Eu diria que uma proposta de que deveríamos cobrar de países, eu estou citando a Europa, obviamente, como exemplo, mas deveríamos poder cobrar dos países europeus, entre outros, a exigência de recomporem o ambiente que eles degradaram, porque aquele ambiente não pertence apenas a eles, mas a toda a civilização, a toda a raça humana, a toda a espécie humana. Então, essa questão que eu colocaria, né? Não somos quintal internacional, mas devemos partilhar direitos. Então, em que medida encarariam essa questão? Passar para o Gil. Há um professor do Itamaraty, embaixador Gelson Fonseca, que num livro que o coronel Sousa Abreu me emprestou, Legitimidade e Outras Questões, ele diz que o internacionalismo tem 3 vertentes principais: a econômica, a ideológica e a política. A vertente econômica num processo que ocorre recentemente, né, cotidianamente, mas que não é inédito, procura transformar o mundo realmente numa grande aldeia onde o capital, as mercadorias, enfim, tudo possa circular livremente, beneficiando, lógico, aqueles que têm maior capacidade de competição. Eu disse que não é um processo inédito, porque ele é semelhante, apenas em escala maior agora, ao que aconteceu, o processo, o fenômeno que ocorreu, e que levou ao final do feudalismo e ao absolutismo, em que, surgindo uma burguesia mercantil na Europa, e que precisava de livre trânsito com as suas mercadorias, o seu capital, esbarravam, né, em espaços pequenos com os limites dos feudos, e aí havia necessidade de negociar com o senhor feudal. Enfraqueceram os limites feudais, dando um poder maior, e o artifício foi dar o poder maior, então o expediente foi dar o poder maior ao rei. Hoje, em outras proporções, o que se procura fazer? Enfraquecer os limites nacionais, dando um poder maior a alguma instância sobre cujo guarda-chuva haja essa livre circulação. Eu me lembro que no ano 2000, assistindo uma palestra do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele disse que naquela época circulavam livremente no mundo 2 trilhões de dólares sem nenhum controle. Era dinheiro suficiente para desestruturar qualquer economia. E vejam que realmente o que está acontecendo agora. Então essa é a vertente econômica. A vertente ideológica, ela se fortaleceu a partir da década a partir da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente quando já começava a terminar a Guerra Fria, com o enfraquecimento das ideologias políticas tradicionais, com a perda de credibilidade, perda de espaço de algumas religiões, aí houve um espaço, né, surgiu um espaço a ser ocupado por novas correntes de pensamento
gestadas principalmente em países desenvolvidos, em que as necessidades básicas da população, materiais e não materiais, levaram ao consumo de bens supérfluos, materiais e não materiais. E essas novas correntes de pensamento, essas novas ideologias, então, ocuparam esse espaço e elas têm sido agente, né, de promover essa internacionalização. E a terceira é o velho e conhecido, né, hegemonismo, né? Eu me lembro que o presidente Bush, quando no discurso de posse do segundo mandato, ele disse que os Estados Unidos iriam levar a liberdade e a democracia a todos os países do mundo. Então, é como se fosse possível você impor liberdade e democracia a algum país, está lá o resultado no Iraque, né, como nós estamos vendo. Então, essa é uma realidade, essa questão do internacionalismo é uma realidade. E é uma realidade sobre a qual o nosso país se depara. E aí a gente retorna àquela questão que eu abordei da falta de projeto. O nosso problema é nós termos um projeto para realística e pragmaticamente nos depararmos com esse quadro e nós posicionarmos e elaborar a nossa agenda, não permitir que nos seja imposta uma agenda vinda de fora. Essa me parece que é a questão-chave do internacionalismo. Tanto o meio ambiente como o aspecto humano podem ser consideradas questões globais, mas questões globais para discussões do que fazer, mas não em como fazer e de quem é o que. Tentar explicar melhor. Um exemplo, vamos para o lado humano, né? O que é feito nos Estados Unidos, o mundo pode criticar, por exemplo, esse tribunal lá essa prisão de Guantánamo, né? Muita gente criticou e tal, mas nada mudou nos Estados Unidos. O que é feito em Cuba, o regime que Cuba vive, é um regime justo? Como é que as pessoas vivem lá, né? A China, como as pessoas vivem, o lado humano dessas pessoas, né? O próprio general citou o lado humano de alguns índios. Será que aquilo é humano, a maneira de viver? É sacrificar um filho porque é uma menina? Coisas que ocorrem também na China. Isso é humano? Não sei até que ponto isso é humano, mas cada país tem o seu direito de se autodeterminar, né? Então o meio ambiente não é só a floresta. E a poluição? Quem polui, né? Então, digamos, já que os Estados Unidos polui com empresas de carvão, olha, não é bem assim não, a empresa de carvão agora é nossa também. E nós vamos fechá-la, porque ela está poluindo. Não adianta falar isso, que ele não vai fechar, né? Então a questão de soberania da Amazônia, a gente falar sobre o meio ambiente, falar que tem que preservar a Amazônia, isso é um dito global. E nós concordamos com ele enquanto Brasil. Mas não há dúvida de que a Amazônia é nossa. É um território nosso e ele é nossa, pronto. Então a soberania sobre a Amazônia nós temos. Agora, vamos discutir sobre o meio ambiente? Vamos discutir de maneira global, né? Vamos discutir sobre humanos? Vamos discutir de maneira global. Mas a gente tem que saber que cada país tem a sua autodeterminação. Eu estava vendo aqui um exemplo, eu esqueci de citar na minha palestra. A Marinha foi para a Amazônia em 1728, ainda era Portugal, ainda era colônia, né? E foi para Manaus, onde fundou a flotilha do Amazonas, em 1868. Então a Marinha já está na Amazônia há muito tempo. Então não é agora que a gente vai dizer, não, o meio ambiente, naquela época o meio ambiente não era global. E a Amazônia já era brasileira e permanece brasileira e vai permanecer brasileira. Eu gostei muito particularmente da apresentação do general Vilas Boas, e eu fiquei imaginando o seguinte: evidentemente que o neoliberalismo não está superado, mas o auge do seu domínio, pelo menos o auge da sua imposição, está pelo menos sob controle. O neoliberalismo teve um resultado no nosso país deplorável, né? Desaparelhou o nosso Estado, contribuiu para o desaparelhamento do nosso Estado. Recentemente participei de uma reunião em Brasília, onde o ministro Paulo Bernardo falava do número de funcionários públicos que tínhamos nos anos 70, 80, e o número de funcionários públicos hoje é quase metade, num país que cresceu e que precisa de ter um aparelho de Estado bem formado. Mas, de qualquer forma,
a fase mais dramática do domínio neoliberal, do Estado mínimo e etc., parece que está pelo menos contornada, e a gente começa a ver surgir, e com isso recuperamos um pedaço da nossa capacidade de planejamento, e a gente começa a ver surgir nas grandes políticas questões que poderiam vir ao encontro da construção do projeto, e essa que vai ser a minha pergunta. Quando a gente examina, por exemplo, o Plano Plurianual 2008-2011, ele tem 3 agendas prioritárias, onde se organizam os investimentos do país. A primeira é a agenda social, é a primeira agenda prioritária. A segunda agenda é o Plano de Desenvolvimento da Educação, e a terceira agenda é o Plano de Aceleração do Crescimento. São as 3 agendas principais. As grandes políticas, então o Plano de Desenvolvimento Econômico, o plano de Desenvolvimento da Educação, o Plano de Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Plano de Ação do Ministério da Integração Nacional, tem recuperado uma palavra que eu acho uma palavra-chave, que se chama território. O Plano de Desenvolvimento da Educação trabalha com a perspectiva de que é necessário produzir 2 linhas estratégicas fundamentais, que é o enlace entre educação e território, por um lado, e o enlace entre educação e desenvolvimento. Com isso se desdobra uma série de ações dentro do Plano de Desenvolvimento da Educação, que vão olhar o território para poder pensar ações sinérgicas, políticas públicas que consigam convergir para atuar efetivamente no território, chamando a mobilidade social, chamando a mobilização social. O Plano de Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, ele não apenas fala em território, mas ele elenca, e eu não me lembro de planos anteriores que o faziam, a Amazônia como área prioritária. Está lá no Plano de Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre as áreas prioritárias tradicionais de nanotecnologia, biotecnologia, etc., está lá a Amazônia e está lá a segurança pública. O Ministério da Integração tem operado cada vez mais no sentido de uma visão que desagregue aquela visão do Brasil, do Nordeste, etc., e está trabalhando com os conceitos de mesorregiões, para poder enxergar dentro, né, do complexo território brasileiro, que as diferenças, embora as diferenças mais agregadas persistam, existem ações que precisam de ser desenvolvidas no plano do território, olhando para mesorregiões. Eu acredito que todo esse conjunto de visão que está permeando, né, as diferentes linhas de ação, né, do governo, do Ministério, particularmente o do Ministério da Educação e do Ministério de Ciência e Tecnologia, recuperam algo que eu penso que é propício a se construir ou a se colocar as universidades, por exemplo, na Amazônia, a Universidade Federal do Pará e a Universidade da Amazonas, a Universidade Federal Rural da Amazonas, estão com projetos de expansão significativos para o interior do Estado. Então, o que eu gostaria de ouvir dos senhores é em que medida que, olha, isso que nós estamos vendo como reflexo, né, da nossa retomada da possibilidade de planejamento, e com a questão do território permeando todos os grandes programas de desenvolvimento, em que medida isso pode nos ajudar, então, a construir esse tão desejado projeto para a Amazônia e projeto para o Brasil também, que também ainda está por ser construído. Eu gostaria de ouvi-los a respeito dessa questão. Bom, a pergunta objetiva, rápida, é a seguinte, voltada principalmente para os nossos defensores, né? Nossa defesa nacional, Marinha, Aeronáutica, Exército. É que ouço falar muito com relação, como foi colocado aqui também, ONGs, né? A questão das Farc, os perigos que rondam a Amazônia, né? A questão do tráfico, a questão até das reservas indígenas, entendendo que talvez muitas vezes, né, eles possam ser até agentes, né, ou estão dentro de um processo em que coloca o país em perigo. Mas eu fico pensando, as Forças Armadas, já acredito eu,
tenho aprendido muito a conhecer esse território, essa Amazônia, desde os longínquos tempos, né? Até com esses nativos, tanto Exército, Marinha Aeronáutica. E eu entendo o seguinte, ao invés de a gente tê-los como até dentro dessa expansão de reservas, talvez criando-se nações como perigo, o Estado brasileiro não poderia estar, não deve estar ao redor disso, controlando sim, e, ao mesmo tempo, integrando esses nativos para que eles possam fazer parte, inclusive, se já não acontece, das Forças Armadas, inclusive se construindo como barreira, como obstáculo a qualquer outro tipo de invasão. E mais, aí está o cunho da minha pergunta principal, o foco maior é que não terá perigo maior, não estaremos mais, né? Porque me assustou ali o quadro, quando eu vejo dentro da Amazônia, cabe a Europa. Simbolicamente que está colocado, mas na minha mente fica assim, esses povos, esses representantes já não estão aqui dentro da Amazônia, inclusive barrando, né, as Forças Armadas em determinado lugar de entrar. Isso aí eu estou colocando porque são informações que a gente recebe, inclusive da própria mídia. Aí a gente fazer uma análise, que mídia é essa também, né? Bom, e a pergunta é essa. Já não está acontecendo essa internacionalização realmente? E aí a questão do Estado brasileiro, a mão do Estado omissa, né, o responsável maior, não teria que ser chamada a atenção para que a gente, como sociedade, possa mobilizar mais e estar fazendo mais esse debate também para a sociedade, para ver o que está acontecendo com o país, a fim de que essa discussão também ela saia da academia, ela ganhe as ruas e, junto com as Forças Armadas, a gente possa criar um país realmente nosso, que tenha essa identidade, que hoje não está consolidada, que a gente crie essa identidade realmente, não é isso que está faltando a gente fazer, e aí contamos com as Forças Armadas para que a gente realmente proteja esse país, para que a gente realmente, né, crie essa identidade e a gente seja um povo de respeito, tenha autonomia, tenhamos soberania, independência perante aos demais povos. Uma pergunta inicial seria, por que ao invés de ONG, não Forças Armadas? Porque, por exemplo, por que você, ao invés do governo federal fazer um monitoramento dessas ONGs, você não delimita a ação delas e põe o governo no poder das Forças Armadas atuando no lugar delas? Porque, pelo que eu pude perceber, o governo quase não possui atuação na área. E as Forças Armadas estão muito próximas ali. Então, por que não fazer a junção entre fazer esse papel que as ONGs, teoricamente, fazem de poder para aqueles que deveriam realmente executar, que seriam as Forças Armadas? A segunda pergunta que eu faço é a questão de investimento econômico, porque eu tenho vários primos que são militares também, uns oficiais, outros de patentes razoáveis, outros nem tanto, com relação ao investimento, porque pelo que eles me contam e pelo que eu observei durante essa viagem que eu fiz foi até com a Força Aérea Brasileira, com o CAN, a situação de equipamento não é a das melhores. E, por exemplo, como até o coronel Gustavo Abreu fomentou o projeto que está sendo desenvolvido pelo governo federal, vai sair? Essas são as minhas perguntas. Como eu sou coordenadora de pesquisa da universidade, eu gostaria de voltar um pouquinho a essa questão da pesquisa. E segundo a divulgação da CAPES, 70% dos nossos trabalhos científicos relativos à Amazônia envolvem estrangeiros. 70% é um número muito elevado. Então, eu acho que nós temos que nos preocuparmos com a questão dos valores das oportunidades, como eu falei aqui no início, né? Oportunidades em relação às riquezas da Amazônia. Quem sabe que entre as moléculas existentes lá nas espécies da Amazônia, eu já tinha falado isso aqui na outra ocasião, existe a cura, por exemplo, da AIDS. Então, nós não podemos, né, deixar que isso seja levado pelos estrangeiros. Né? E os ingleses, antigamente, costumavam dizer, salvem a Amazônia, matem um brasileiro. Eu não sei se vocês lembram dessa frase, mas era uma frase dita. Então, é uma grande preocupação essa questão da defesa, né? Não só das nossas riquezas, como a defesa mesmo territorial da Amazônia. Aí eu gostaria, então, que vocês depois comentassem. Obrigada. Hein?
Dentro da soberania e a diluição diante do mercado econômico mundial, onde o Estado vai se abrir para as demandas desse mercado, vai acabar priorizando certos assuntos, deixando de lado alguns outros, a Amazônia, como já foi dito aqui hoje na palestra, é uma reserva riquíssima, tanto de conhecimento como de fonte econômica também, de dinheiro. As universidades brasileiras são uma fonte de produção científica através de pesquisa e extensão. E o Estado, tanto para o Estado como para o Brasil, elas acabam sendo não exploradas completamente. Eu vejo que até onde se segue o interesse do Estado real de unir essas duas produções, tanto a Amazônia quanto a produção científica dentro da universidade, na questão internacional, sendo que a economia mundial, o mercado econômico impõe esses interesses diante do Estado, e até onde vai o interesse do Estado de realmente deixar de lado essa imposição e unir essas duas fontes de conhecimento. Eu agradeço as perguntas aí. Eu vou tentar atender algumas expectativas. A pergunta do companheiro de história com relação se a Amazônia já não estaria sendo internacionalizada. Esse é um assunto que merece uma reflexão bastante aprofundada, né? O que significaria a internacionalização? O general Vilas Boas ele teceu alguns comentários com relação a esse conceito. O que significa internacionalização? Do ponto de vista do Brasil e do ponto de vista do europeu, por exemplo. É difícil, né? É muito difícil. Eu, particularmente, não acredito que tenha já iniciado esse processo de internacionalização. Claro que alguns líderes políticos, como já foram citados alguns, têm expressado sua opinião, sua posição, em determinados contextos. Isso tem peso? Tem um peso muito grande. Porém, eu não acredito que já tenha sido iniciado um processo de país para a internacionalização da Amazônia. Não, ainda não. Eu não acredito que isso tenha acontecido. O que tem acontecido é o que nós temos visto no nosso dia a dia. São estrangeiros procurando conhecer a Amazônia. Realmente, como disse a professora, tem muita pesquisa sendo realizada por estrangeiros sobre a Amazônia. Tem muita biopirataria acontecendo com relação àquelas riquezas que a biodiversidade da Amazônia oferece. Porém, no momento, em função das informações que nós temos, fica muito difícil identificar um processo para a internacionalização. Mesmo porque esse conceito é difícil. Será que o conceito de internacionalização que nós temos é o mesmo que o europeu tem? Exige um aprofundamento, existe muita reflexão. Okay? Então, eu particularmente não acredito. Com relação à pergunta da professora, que 70% das pesquisas catalogadas pela CAPES estão relacionadas com a Amazônia, né? Estrangeiros na Amazônia. Né? Bom, aqui eu vejo uma certa dissonância entre o que a academia vê com relação aos perigos que possam estar sendo apresentados para a Amazônia e aquilo que o Estado, os governantes estão vendo. Na prática, quando foi que a Amazônia entrou na agenda política? Há muito pouco tempo, né? Essa preocupação com a Amazônia. Forças Armadas, temos que fortalecer, tem que defender a Amazônia. Não tem 2 anos. Então, essa preocupação com a Amazônia, em termos de defesa, ela está na agenda política, pelo que eu consigo visualizar, tem 2 anos. Na agenda política, de fato. Se fala disso o tempo todo, se prioriza. Há 2 anos. Bom, e relativo à pesquisa? Bom, essa pesquisa, digamos, direcionada pelo Estado, orientada pelo Estado, para se identificar aquilo que é de interesse naquela região. Bom, como até 2 anos atrás, o Estado, o governo, não conseguia ver, não visualizava a necessidade de que aquela situação estivesse na agenda política, então existe essa dissonância. Realmente pode existir nas universidades essa preocupação, mas ela está dissociada daquilo que está na agenda política. Então é o que eu vejo também. Com relação ainda a problema relacionado à Forças Armadas, um companheiro lá de trás falou, com relação a Forças Armadas, investimentos, estão aparelhados ou não?
Na agenda política, quando foi que começou a preocupação com Forças Armadas, Defesa Nacional? Cai no mesmo caso da pesquisa. Quando é que realmente entrou na agenda política? O Brasil tem que ter uma defesa forte. O Brasil precisa investir. E efetivamente a decisão política veio. Tem coisa de 3 anos, né? E por coincidência o pré-sal veio depois disto. Então agora se fala realmente que o Brasil tem que ter uma defesa nacional compatível com as riquezas a serem defendidas. Alguns estudos apontam que o país é um dos 5 países no mundo mais ricos em termos de riquezas construídas e naturais, né? Dos 5 países. Parece que agora entrou na agenda política que isto tem que acontecer de alguma maneira, para proteger a Amazônia, para proteger o pré-sal. Forças Armadas passaram a ser prioridades. Reestruturação e uma série de outras decisões políticas relacionadas à Força Armada. Agora, isso é muito recente. Se é recente, tem muita coisa que ainda não está claro, né? Exige-se muita pesquisa. Qual é uma preocupação que eu, como estudante de ciência política, viu, professor Fábio? Como estudante, né? Como disse aqui o general Vilas Boas, o estudante é aquele que é o dono do mundo, né? Então eu estou na situação de dono do mundo. Qual é a preocupação? Será que essa decisão política, será que essa agenda política, ela vai permanecer com o próximo governo? Ou não vai haver, a partir de 2010, 2011, se chegar um novo governo, um novo enfoque, será que não muda, não, esse enfoque? Será que essa preocupação toda que no momento parece que existe, será que ela não vai mudar? Então essa é alguns comentários que eu passaria para os senhores. Para entender melhor esses problemas, precisa de um planejamento estratégico. E nós estamos começando a fazer isso agora, né? Fazer um planejamento e tentar seguir um planejamento. Então é fruto da nossa experiência, talvez da nossa juventude, né? Que cometemos alguns pecados. Eu, pelo menos, prefiro ver assim. E estamos amadurecendo e estamos buscando soluções. É interessante que não só fique em âmbito governo, mas determinadas situações passe por âmbito Estado, né? Que aí, independente do próximo governo, como diz o coronel, que vier, não vai alterar qualquer determinados segmentos, né? Então, o segmento da preservação do meio ambiente, da biodiversidade, da ciência, tecnologia e inovação, da pesquisa, aonde deve se pesquisar, as prioridades da nossa pesquisa, como serão dadas. Então eu acho que isso a gente tem que colocar e chegar a essa maturidade. Chegaremos lá, estamos indo devagarinho, a gente chega lá. E aí isso passará a ser um projeto de Estado e a coisa correrá, diria eu, mais tranquilamente do jeito que a gente espera, e o nosso crescimento será aí maior. Crescimento como país, talvez não economicamente tão grande o crescimento, mas como o país crescendo. A parte de perigos aí da Amazônia, eu já tinha ouvido falar que a Amazônia já estaria invadida, e não que já estaria internacionalizada, né? Mas invadida eu já tinha ouvido falar, né? E alguns reflexos a gente vê. 70% dos estrangeiros que estão pesquisando, 70% das pesquisas da Amazônia são estrangeiros, tem estrangeiro envolvido, é sinal de que eles estão 70% mais interessados do que nós, né? Porque nós deveríamos estar bancando essas pesquisas, e quem está bancando, com certeza, é o próprio estrangeiro, por isso que tem o estrangeiro fazendo a pesquisa. Isso as pesquisas que a CAPES conhece, né? Fora algumas outras entidades, como o caso das ONGs, que são citadas aqui, que algumas não são ONGs só no nome, né? A ONG é super útil, é importantíssima a atuação da ONG, que ela torna a ação do governo mais forte, ela tem que atuar junto com o governo, só que ela não cumpre determinadas formalidades que o governo precisa cumprir em funções de leis, de atribuições e outras coisas. Então ela é super importante, mas ela tem que estar afinada com o governo. E o governo tem que ter essa preocupação, que também vejo que a gente está crescendo, evoluindo nessa área, de justamente checar melhor
essas ONGs para entender efetivamente quem é que é ONG e quem está se aproveitando do nome ONG, né? Então a gente é tudo parte de evolução. Eu acho que nós estamos crescendo com isso. E espero que a gente consiga agora, vamos dizer assim, ampliar a nossa participação nas pesquisas na Amazônia. Eu estive este ano no estado da Amazônia, ouvi o governador falando, independente de política, não sei nem qual é o partido dele, mas ele me impressionou muito. Ele tem as ideias muito interessantes lá. Também não sei se vai conseguir colocar em prática, né? Mas as ideias que ele colocou lá são bastante interessantes e diz respeito à parte de incentivo à pesquisa, nanotecnologia, foi dito aqui, foi falado por ele lá também, sempre a preocupação de investir na população dele, melhorar a qualidade de vida da população do estado e da região e preservando o meio ambiente, mantendo o ambiente preservado. Então eu gostei muito das ideias e eu acho que nós estamos indo nesse caminho. O governo, ele foi eleito com parece que uma quantidade muito boa de votos. Quer dizer, o povo está apostando nessa linha, vamos, de tendência, né? Então isso é muito bom e espero que a gente consiga aí evoluir nessa área. Realmente, planejamento deixou de ser uma palavra feia no nosso país e as coisas estão se estruturando. Eu acrescentaria, dentro do que o senhor citou, o Plano Amazônia Sustentável, né? Com várias ações relacionadas. Acho que a gente ainda está um pouco reticente, um pouco tímido em estabelecer projetos como referência para o planejamento e projetos que contenham objetivos integradores, que sirvam uma grande referência de convergência de todas as vertentes que vão participar da execução. Mas o senhor tem toda a razão e, corroborando o que foi dito, nós, das Forças Armadas, estamos nos beneficiando também dessa mentalidade, porque também a nossa estrutura de defesa está sendo recuperada numa dimensão que é possível dentro dessas condições. Então, eu compartilho com o senhor. Com relação à ONG, ONG, e eu acredito que aqui possa algumas das pessoas integrarem alguma ONG, a ONG faz parte do panorama, da paisagem atual, faz parte do mundo atual. A ONG é uma realidade. E dentre os setores, em termos de oferta de vagas de trabalho, é o único que está em expansão. E ela veio a preencher espaços que o governo e que a iniciativa privada não ocupam, não preenche e também não tem capacidade de dar resposta às necessidades da sociedade. Porque hoje a vida é muito dinâmica e essas estruturas mais burocratizadas não têm capacidade de dar essas respostas. Daí o papel da ONG e daí a importância que a ONG tem na sociedade. O nosso problema que nós estamos vivendo no Brasil é a falta de controle sobre as ONGs. Para eu terem uma ideia, existe no Brasil pelo menos 260 mil ONG. Só na Amazônia estão atuando 100 mil ONG. É bem verdade que várias dessas ONGs, na verdade, deveria chamar ING, né? Porque é um indivíduo não governamental, ela só tem um integrante. E várias pessoas criam várias ONGs. E elas se aproveitaram desse vazio deixado por mecanismos de controles inexistentes e vários ilícitos se desenvolvem dentro desse ambiente, como ficou bem caracterizado recentemente, que elas estão sendo utilizadas para lavagem de dinheiro e para desvio de dinheiro para a caixa de campanha política, não é? Então, existem outras distorções, né? Existem os oportunistas, tem o oportunista nacional e o oportunista internacional. Né, o oportunista nacional é esse, que nós já nos referimos, né, desses desvios de recursos, etc. O internacional é aquele que tira foto de mata queimando ou de menino de rua e vai pedir donativo lá no primeiro mundo. Então, nós já tivemos no Brasil 2 CPIs das ONG. A primeira foi em 2001, no Senado, presidido pelo senador Mozarildo Cavalcante, que era para apurar mais essa atuação geopolítica das ONGs, essa questão da criação das reservas. Se identificou que bastava se
se caracterizar uma reserva mineral importante e que logo se desencadeava um processo de caracterizar alguma espécie ameaçada, algum bioma ameaçado ou alguma comunidade indígena ameaçada naquela região, e se desencadeia uma campanha e logo estava criada uma unidade de conservação, uma terra indígena, algo assim. E essa CPI funcionou no ano 2001, funcionou intensamente, mas eu me arrisco a dizer que ninguém aqui soube do funcionamento dessa CPI. Mais alguém? Porque não saiu uma linha na imprensa. Essa é a verdade. Tamanho a capacidade de controle sobre a opinião pública que as grandes organizações governamentais têm sobre a opinião pública e sobre a imprensa. Agora está em andamento uma nova CPI das ONGs, com outro caráter, agora para apoiar mais essa parte do recurso financeiro, não é? Mas da CPI de 2001 resultaram 3 projetos de lei. Um para controlar, para regulamentar o cadastramento das ONGs, outro para regulamentar a questão do recurso financeiro, nacional e internacional, e o terceiro para regulamentar a entrada dos estrangeiros que vêm trabalhar nas ONGs, porque o estrangeiro vem trabalhar na ONG sem precisar ser residente no Brasil, e ele não fica submetido à nossa legislação de controle. Os 3 projetos de lei estão engavetados e não tramitam na Câmara dos Deputados. Então vamos ver se essa CPI agora recupera essa situação. E do ponto de vista de investimento, para encerrar, nós temos que entender que os sistemas que compõem, que promovem o funcionamento da sociedade, do Estado, enfim, eles são interligados. Não há como se separar hoje um sistema de defesa de um sistema econômico, de um sistema de ciência e tecnologia. Eles se interpenetram. E do sistema de defesa, ele promove desenvolvimento de ciência e tecnologia, ele promove desenvolvimento econômico. É legítimo que pessoas ganhem dinheiro participando desse sistema. Então há que se ter esse entendimento, não é? Porque esse desenvolvimento brasileiro ele tem que ser integrado. O ministro Mangabeira Unger ele tem uma posição interessante, que ele diz o seguinte: não há como se promover o desenvolvimento econômico sem que o país tenha uma estatura do ponto de vista de defesa que proporcione uma liberdade de ação, né? Ele proporcione ao país uma capacidade de dizer não quando ele assim entender. E nós estamos nos transformando em potência, o nosso campo de interesse, a área de interesse do Brasil vai se alargando, vai se tornando global, e com isso cada vez mais resistências de um tipo ou de outro, de uma natureza ou de outra, nós vamos enfrentar. Então daí a importância de que todos os sistemas sejam estruturados, e essa questão da defesa, então, faz parte desse sistema todo. Didaticamente falando, vamos falar assim, eu diria o seguinte, que a pergunta do professor Manuel, ela tem uma perspectiva otimista, e as outras 4 perguntas, as ameaças que o companheiro da história falou, a moça lá atrás também, essa preocupação da aproximação da produção científica com a Amazônia, a senhora também com a questão dos estrangeiros, acho que é isso. Ao contrário, ela identifica problemas, questões, e que, num conjunto, somando os dois, remete à seguinte questão geral, já que a gente não tem muito tempo para se aprofundar, né? Pô, afinal de contas, temos problemas, identificamos os problemas, por que diabos o Brasil não consegue resolvê-los, né? Mas aí vem aquela citação famosa, que infelizmente eu não gravei quem foi, que diz o seguinte: para todos os problemas complexos, há sempre uma solução simples. Ponto. E errada. Porque o problema é muito complexo. E aí, teorizando um pouco, né, dentro do viés da ciência política, o Brasil é considerado, categorizado como a chamada nova democracia, né? O Brasil é uma nova democracia. Então até sugiro o Guilherme O'Donnell, para quem não conhece o professor lá, fera, muito bom, em particular a perpétua crise da democracia, né? Onde ao mesmo tempo eu conversava com um amigo que a democracia idealizada, contemporânea, ela é ao mesmo tempo um mar de esperanças e um mar de inquietação. Ou seja, é da natureza da democracia, e o Brasil se insere nessa, certo? Os seus eternos conflitos, é um constante inovar. Então a democracia não se acaba aqui. Ou seja,
vamos solucionar os problemas do Brasil todo, pronto, acabou. Está resolvido, esse é o pacote democrático, não existe isso. Porque a partir do momento que eu chegar a esse ponto, já tem uma demanda nova. Então nós vivemos nesse quadro, atualmente, de uma nova democracia, onde a principal tarefa do Estado, nós, Brasil, seja, usando a linguagem da ciência política, o agiornamento do Estado no sentido de ter uma capacidade de acomodar conflitos. Essa é a palavra-chave, né? E aí associada à questão partidária, à questão da participação democrática, à questão da mídia independente, enfim. Mas esse é o foco de uma nova democracia, capacidade de acomodar conflitos. Por quê? Porque o conceito anterior era o seguinte: democracia é o governo da maioria. E não é o conceito atual, contemporâneo. O atual conceito é o seguinte: nem sempre o pensamento da maioria é o melhor, porque uma minoria estará sendo penalizada, prejudicada, massacrada, discriminada. Então o conceito da democracia contemporânea é o seguinte: mesmo as minorias, elas têm que ter voz e capacidade de influenciar no processo. Ora, isso gera uma tensão, uma dialética constante, que faz com que a democracia seja esse mar de esperança e, ao mesmo tempo, insatisfação de que nos fala o Guilherme O'Donnell. Nesse sentido, e é claro que eu não tenho nenhuma pretensão de responder para o senhor Manuel, que ele deu uma verdadeira aula aqui e percebe-se claramente que ele tem uma profunda radiografia correta do que acontece lá na Praça dos Três Poderes. Da minha sala do Departamento de Política e Estratégia, no 9º andar, eu vejo o Legislativo, o STF, a Presidência da República e todos aqueles ministérios ali. E pela função que eu tenho, eu participo de pelo menos uns 5 conselhos, como conselheiro. CONAMA, Desmatamento do Meio Ambiente, CNPI, que agora que é um conselho, é uma comissão, mas vai se transformar num conselho político higienista, e eu, no dia a dia, eu vejo esses conflitos se manifestando, sejam por parte de órgãos do governo, sejam por parte da participação democrática, digamos assim, dos vários canais. Então, o que acontece? É uma dialética, uma tensão constante. E aí entra um problema. Né? Aí começa... Por que acontecem os problemas? O senhor já adiantou uma parte. Nós temos a metade dos funcionários públicos que tínhamos há algum tempo atrás, há 2 décadas. Aí estamos num ambiente propício para isso. Né? A gente relembra Max Weber, da burocracia racional legal. Racional no sentido de eficiência, no legal de que não pode ser ao arrepio da lei. Certo? Aí eu pergunto, será que aqueles conselheiros lá do Ministério do Meio Ambiente, boa parte são ideologizados, assim, forte de ideologia, eles são as melhores pessoas para decidir fazer as políticas, que entram em conflito com a política do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Transportes, enfim. Então é uma tensão constante. Então, o que, na minha percepção lá de Brasília, eu vejo o seguinte: nós estamos num contínuo, tendendo a melhorar uma perspectiva. Agora, a gente não pode esperar uma solução rápida, porque ONGs existem porque elas fazem parte desse processo. ONGs integram movimentos sociais e são necessários, certo? A democracia plena. Senão não é democracia, é uma limitação. E a gente recorda até Montesquieu, né? Lembrando que as instituições fortes, que é um problema do Brasil, elas servem de contrapeso, de balanço, um contrabalanceando o outro. Então, se, por exemplo, quando no PAC se imagina a construção de uma grande hidrelétrica em Rondônia, sul do Amazonas, por exemplo, é a racionalidade do Estado atuando, no sentido de desenvolver, de levar o progresso. Mas há o contrapeso, talvez do Ministério Público, do Ministério do Meio Ambiente, dos ambientalistas. Será que aquela invasão de água ela é adequada? É a melhor forma? Então, na verdade, eu vejo hoje, na minha análise muito humilde, certo, que essa tensão é própria de uma nova democracia, usando a terminologia internacional, que o Brasil se insere. Vejo como perspectiva positiva, como se ouviu, um viés de planejamento estratégico muito interessante, né? Que vai, inclusive, transcender o atual governo, deve para o próximo, que é uma coisa racional, é lógica. E aí, quem sabe, a gente consiga resgatar ali todo aquele conceito bonito lá, weberiano, no sentido da gente ter uma burocracia efetivamente atuando, os poderes constituídos em equilíbrio perfeito e principalmente a nossa sociedade participando. Por isso, naquele meu slide lá, eu falei que a questão da Amazônia não é só de Força Armada, de governo local, de federal, de A, ou B ou C, mas é fundamentalmente também a participação da sociedade, do segmento acadêmico, pressionando, cada um com sua pequena parte, talvez achando que
não está adiantando nada, mas está adiantando e muito, porque isso não vai se somando e a gente vai, enfim, com uma perspectiva melhor para o Brasil. Então eu vejo todas essas questões, da minha perspectiva lá de Brasília, que nós estamos imersos nesse contexto, certo? Com vários segmentos pressionando, de todos os modos, uma dialética constante, tensa, mas que a tendência normal é melhorar. O produto dessas interações é sempre positivo. É uma mensagem que eu daria, agradecendo a atenção de todos, uma plateia realmente muito seleta. Mais uma vez, em nome lá do Ministério da Defesa, eu deixo meus agradecimentos. Obrigado. Eu vejo a questão da Amazônia como uma questão extremamente importante para o Estado brasileiro. Eu não creio que um próximo governo, seja qual for a inclinação que ele venha a ter ou a ideologia que ele possa vir a defender, ele ouse, a palavra é um pouco forte, mas eu acho que é esta a palavra, ouse desfazer o que vem se construindo ao longo desse tempo. Demorou a ser gestado, demorou a entrar em ação, evidentemente, até porque as conjunções políticas, né, nem sempre foram favoráveis. A eleição do atual governo não foi uma coisa simples, a conjunção das forças que permitiram esse governo chegar aonde chegou e a desenhar os planejamentos que vêm sendo desenhados não tem sido uma coisa muito simples. Quer dizer, a maioria dos senhores sabe disso muito melhor do que eu. Eu sinto as coisas aqui, né, assim, na ponta. Mas algumas questões nos deixam, pelo menos a mim, preocupado. Eu já falei que sou descendente de militares, o pessoal da Força Aérea é próximo a mim, sou piloto civil, então tem toda uma característica que me aproxima da mesa e sou professor universitário. Então, muita complicação para uma pessoa só. Eu não consigo deixar de levar em consideração, como o general Vilas Boas falou, a questão da CPI presidida pelo senador Mozaíro Cavalcante. Assistindo a TV Senado, que aliás eu convido a todos que possam assisti-la, eu acho que deveriam fazê-lo, e assim a TV Câmara também, aprenderíamos muito sobre o nosso estamento político, sobre realmente quem estaria defendendo os interesses da população a que representa e daqueles que depõem olhando para os focos da televisão. A gente vê, às vezes, algum receber um telefonema e virar e olhar para a televisão, um discreto sorriso e continuar falando para a televisão. Eu não quero tecer críticas individualizadas ou personalizadas a quem quer que seja. Mas a questão do senador na CPI, em relação à questão da reserva Raposa Serra do Sol, deixou de levar em consideração um dado fundamental, né? Eu sei que o general colocou dados concretos, mas, sob um ponto de vista formal, o que nós imaginamos da cultura indígena não é aquilo que a cultura indígena acha ou é. Então, nós podemos imaginar de uma forma absolutamente liberta, né? Que essa é a grande beleza da democracia, né? Quer dizer, nós podemos discutir com toda tranquilidade, sem receio, que, na verdade, um índio, ele não precisa do mesmo espaço físico para se locomover e para viver que cada um de nós necessita. Nós nos acomodamos, vivemos nas cidades grandes e vivemos em apartamentos pequenos ou casas pequenas, ou eles não. Eles necessitam parir, as mulheres precisam parir na selva, porque lá estão os deuses que dizem a necessidade e as origens daqueles que vão nascer. E dizem aqueles que devem continuar a viver para que a aldeia possa continuar e aquela raça, aquela tribo possa continuar a ser uma tribo prolífica, sob o ponto de vista deles, em respeito àquelas deificações que fazem,
E eu sou médico de formação, eu sou um cirurgião, antigo cirurgião de emergência, então posso, de alguma forma, se eu criar algum equívoco aqui, há pessoas que podem me corrigir com toda tranquilidade. Mas eu acho que, na verdade, o que existia era um grande interesse de um lobby, né, de plantadores de arroz, e a nossa imprensa, infelizmente, a grande maioria dos veículos de comunicação, atendem a demandas internacionais, sim, mas que têm reflexos internos neste país, e que fazem, de alguma forma, eco. Não, são umas câmaras de repercussão muito fortes. Talvez o coronel, lá no Ministério da Defesa, sinta essa reverberação, que parece até um baile funk acontecendo de tão forte que, por vezes, a coisa acontece que chega até a balançar as estruturas político-sociais do país. Me chama a atenção também um outro dado, eu comentava ali com 2 colegas, eu sou um sujeito assim, razoavelmente combativo nessas questões. Como é que nós podemos permitir, apesar do pequeno desmatamento, e eu não vou lembrar aqui a questão da Bélgica, porque o rei Leopoldo, no final do século XIX, caçava negros no Congo com lança, assim como ele caçava leões. E eu não posso imaginar que isso seja uma atitude correta, né? Nem por essa razão eu vou deixar de gostar da Bélgica e ir à Bélgica quando eu posso. Acho que é uma coisa que é importante. Mas eu não posso imaginar como o cidadão que vê 15% da Amazônia ser desmatada fique preocupado e, ao mesmo tempo, invista em comprar, de alguma forma, ou participar societariamente, de alguma forma, em terras na Amazônia. Essa é uma pergunta que fica colocada no ar. Eu, pessoalmente, não sei respondê-la. Eu não sei se ela corresponde à verdade. Posso estar dizendo uma grande inverdade, e espero que quem esteja assistindo, quem esteja vendo, me corrija se eu estiver fazendo, mas causa espécie isso. Como chegam os tratores com as correntes para desmatar árvores que lá estão há centenas, talvez há 1000 anos. Por lá o solo é plano, as raízes são horizontalizadas, e eu estou dizendo isso porque eu assisti a jogarem napalm, fazer a mineração do Rio do Norte, no município de Oriximiná, porque nós originalmente trabalhávamos em Óbidos. Óbidos, Oriximiná, Juruti, Terra Santa e Faro. Eram os 5 municípios do Pará. Inhamundá, essas coisas todas aí. Eu assisti, né, o bom e velho C-47 jogando na Palme, e para passar depois com aqueles tratores com corrente e derrubando as árvores calcinadas e queimadas. E tem os slides que já são 1973, foi a primeira vez que eu fui, depois voltei em 78, então já tem algum tempo, estou falando em slide, né? Mostrando a erosão da terra, mostrando a erosão que aquilo vinha causando. E quando eu percebi que ali estava a questão da bauxita aflorando, e os projetos que foram feitos nas unidades da área da saúde, para tratar, por exemplo, as prostitutas que trabalhavam nos batelões que andavam pelo rio atendendo aos navegantes que vinham pelos navios ali afora. Não se discutia a questão da AIDS ainda eram doenças sexualmente transmissíveis. E essas questões não foram implementadas em termos formais, não só pela própria universidade. Evidentemente que, depois de ter feito esse relatório, eu precisei deixar o cargo em que eu ocupava, não foi do agrado da reitoria à época da universidade. Por favor, se por acaso não fosse, me avisa que é com você que eu estou falando. Se por acaso não fosse, me avisa que eu já saí daqui direto, não tem problema nenhum. Mas, em termos formais, não se conseguiu fazer esse atendimento à mulher e ao parto. Uma das ideias que se tinha era levar, né, criar bolsas de parto. Então, atrair as parteiras para que não tivéssemos a mortalidade infantil. Não da população indígena, porque nem esse conhecimento, nem essa capacidade intelectiva e intelectual nós teríamos para fazê-lo. Mas, pelo menos, as parteiras, as curiosas, que ali ficavam e que chegavam rio abaixo, descendo nas voadeiras, para chegar até o hospital,
já com a criança em trabalho de parto, em sofrimento fetal, para que não chegasse a esse ponto. E tivemos uma grande dificuldade porque não houve uma colaboração forte e formal da questão de ajudar-nos a fazer isso, porque quem fizesse aquele curso ganharia uma bolsa mesmo formal, um objeto, com tesouras, com fios para cortar ou ligar o cordão umbilical, sem precisar fazer aquilo que a gente conhece, que colocar cinza, colocar teia de aranha, alguma coisa desse teor. E, por último, uma coisa que me deixou profundamente emocionado, porque eu conheci pessoalmente, é o coral do Brigadeiro Camarão, que lá, à época, era devagar a gente chegar lá, né, a tartaruga voando, tinha na cauda que eu voei, Catarina, tinha a cauda, uma tartaruga alada, e na sede da base aérea, várias, posso chamar de malocas? Várias malocas, para receber os índios que vinham nas missões de misericórdia ou vinham nas missões de atendimento social. Eu só queria falar isso e quero agradecer, porque realmente eu sou um apaixonado pela Amazônia. Bom, já deu para notar, né? Acho que o trabalho de vocês é maravilhoso e eu acho que quanto mais se investir na presença, não só militar, mas na presença dos serviços sociais deste país, no conhecimento deste país, e isso de alguma forma havemos de reconhecer, o governo procura fazer, com as dificuldades locais, que às vezes contrariam profundos interesses que lá estão, né? Plantações, soja, arroz, coisas desse teor aí. Nós precisamos lutar para que isso aconteça realmente, porque é através dessas pessoas que nós teremos um país não só com militares prevendo, preventivamente, mas com a atuação proativa da sociedade representada pelo servidor público, que é o que todos nós somos aqui. Muito obrigado. Eu por natureza, né, as pessoas que me conhecem são mais próximas, eu por natureza sou um otimista. Eu tenho uma visão sempre muito otimista, eu acho que as coisas vão sempre caminhar para melhor. E hoje eu saio daqui muito fortalecido nessa minha visão otimista, com tudo que eu ouvi aqui, né, com relação à presença do Estado brasileiro. E aí eu não entendi porque diversas ponderações foram aqui realizadas, de que a ausência do Estado, Não, eu entendi aqui hoje, pelo tudo que foi falado, como uma forte presença do Estado brasileiro, através, por exemplo, das Forças Armadas, que foi demonstrado aqui. Então, o Estado brasileiro presente agora, com defeitos, com falhas históricas, que levaram a essas situações que o Coronel Souza Abreu levanta aqui muito bem, no sentido de que nós identificamos o problema, diagnosticamos, temos as saídas que podem acontecer, e por que não as executamos? Aí sim que vem as tais falhas da ocupação histórica. E como é que a gente resolve isso? Bom, a gente resolve isso com situações pontuais, pequenas, iniciais, por exemplo, aqui, discutindo, debatendo. A gente resolve isso através daquilo que foi falado pelo nosso estudante de doutorado da universidade, né, pelo coronel da Força Aérea. A gente resolve isso dando conhecimento, trazendo ciência, trazendo tecnologia para dentro da Amazônia. E aí, quando a professora Isabel, que infelizmente não está aqui agora, levantou o dado de que 70% dos trabalhos publicados sobre a Amazônia, dados da CAPES, tem a participação de estrangeiros, eu encaro isso com muita naturalidade, né? Sabe por quê? Porque na década de 90, década de 80 um pouco, final, nós vivemos a cultura política de que o Estado brasileiro deve se ausentar de tudo, né? Devemos entregar para a iniciativa privada o ar, o chão, a água, o conhecimento, a inteligência, tudo para a iniciativa privada. E o Estado sai fora. Felizmente, essa cultura, ela chegou um tempo que ela teve que parar e parou, e a gente está tentando contornar essa situação. Então, dentro dessa lógica, todos os editais de fomento que o CNPq, as fundações regionais de apoio, FAPERJ, FAPESP, no Amazonas tem a FAPEAM, etc., têm publicado, eles têm destinado, desde que os recursos venham dos fundos setoriais, eles têm destinado uma parcela de aproximadamente 30% a 40%, já para a região norte, para o desenvolvimento da região norte.
E aí eu tenho certeza que se daqui a 5 anos nós formos rever essa estatística, nós vamos ter caído aí de 70% para aproximadamente, quem sabe, metade, 35%. Porque até então, né, o que acontece? Nós temos uma situação de que para você fazer pesquisa na Amazônia, né, e eu falo isso com muita tranquilidade, não só porque vivi na Amazônia na condição de oficial do Exército temporário, mas depois na condição de professor da Universidade Federal do Amazonas, né? Para você fazer pesquisa lá, a dificuldade é muito grande. Há um entrave muito grande somente por causa de uma questão, a questão financeira. Então é muito difícil de se captar recursos para lá. Então os fundos setoriais, a política do CNPq, a política da FINEP, né, tem sido desde talvez o ano 2000, 2001 para cá, tem sido destinar boa parte dos recursos dos fundos setoriais destinados ao financiamento dos editais para a região norte. Porque até então a saída era a parceria, era a associação com grupos de pesquisas estrangeiros. E daí talvez a publicação de trabalhos, 70% dos trabalhos com coautoria internacional. Então eu vejo isso com muita tranquilidade e eu acho que isso explica por que nós temos esse percentual elevado. Agora tem várias questões importantíssimas, delicadíssimas com relação a tudo que se falou brilhantemente aqui hoje, mas, por exemplo, eu queria tocar numa questão religiosa, e não quero entrar, claro, no mérito da religião, mas nós temos, todo mundo já ouviu falar aqui no Santo Daime, né? E o Santo Daime, ele tem uma dissidência, que é a UDV, né, Gustavo, a União do Vegetal, foi fundada lá e tal. Então, o chá que se toma nos rituais de cada um deles, eles são da mesma planta em termos de gênero, mas não em termos de espécie. E o chá da ayahuasca, a casca da ayahuasca, que é utilizado no ritual do Santo Daime, né, os compostos que já foram identificados ali são considerados substâncias tóxicas pela nossa legislação brasileira. Então, se nós tomarmos o chá da casca da ayahuasca aqui agora, somos criminosos. Mas se o chá é tomado num ritual, por exemplo, religioso do Santo Daime ou da União do Vegetal, não é crime, né? E eu não quero entrar na seara da questão religiosa, mas veja vocês como que é delicado, como a fronteira é muito tênue do que é certo e do que é errado, e isso é tão grave para mim quanto é grave o exemplo que o general Vilas Boas trouxe com relação à família de 7 pessoas, todas filhas, inclusive a esposa era filha do cidadão que foi aqui comentado. Então, essa é uma questão de justiça, né, que é interessante que eu não consegui entender ainda por que é crime dentro do ritual e fora do ritual não é crime. Né, ainda não consegui entender. E poderia ser crime nos dois ou poderia não ser crime em lugar nenhum. Mas há uma questão amazônida aí muito enraigada. E é muito fácil para mim aqui pegar o microfone e falar isso aqui no Rio de Janeiro. E talvez lá, né, por exemplo, o professor Máximos falou isso aqui, a questão dos deuses da floresta. Isso é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante na vida do amazônico. Né? A questão do passado, a questão da natureza, tudo isso está muito envolvido. Então, são várias questões muito difíceis quando você fala assim, o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Certo, vamos pensar no homem, mas vamos pensar no meio ambiente, Por exemplo, houve um mapa aí que mostra a riqueza mineral, né? A fértil riqueza mineral brasileira na Amazônia. Isso é um cenário de cobiça muito grande. E se desmatarmos a Amazônia, podemos perder boa parte desse solo. Mas é um solo que é nosso. Né? Então são várias as nuances de delicadeza que nós temos e é difícil de chegar a uma conclusão definitiva para se estabelecer uma real política de ocupação e uma real política. Mas eu volto a dizer que eu saio daqui bastante otimista com o que foi mostrado, com o que foi falado, e a presença do Estado brasileiro ela vem evoluindo e ela vai avançar cada vez mais, tenho certeza absoluta, né, dentro da Amazônia e em outros setores do país também, mas hoje como a questão é a Amazônia, eu olho para trás 10, 15, 20 anos atrás, eu via a presença do Estado brasileiro de uma forma, hoje vejo de outra forma.
e ainda considero, infelizmente, tênue esta presença, mas já avançamos muito e vamos avançar ainda mais. São ponderações que eu queria fazer, e se pudermos discutir ou não, mas quero dizer que eu estou muito satisfeito e quero dizer que eu aprendi muito aqui. Estou muito feliz por ser servidor da UF hoje, por mais uma vez comprovado isso para mim. Muito obrigado. Por favor, falou-se muito hoje na presença do Estado na região amazônica, e nós não podemos nos esquecer nunca de que a população também é o Estado. Cada um de nós aqui também é o Estado brasileiro. Então eu gostaria de saber qual a melhor política de ocupação daquela região para que nós, como brasileiros, possamos exercer de fato a nossa soberania para efetivar, para termos a sensação de que aquele território é nosso. Obrigado. Bom, conceitualmente, está nosso doutorando de ciência política, né? O Estado não é a gente. O Estado é o aparato burocrata lá em cima, e o Estado moderno se diferencia da sociedade. Então, sociedade é um patamar, Estado é outro. O Estado que nós estamos falando aqui é o aparato burocrático que implementa as políticas para que aquela sociedade se beneficie dele, ou se proteja, enfim. Mas eu entendi a sua pergunta. Isso aqui, na verdade, dizer é o contexto maior de Brasil, né? O Estado ali no sentido nação. Eu acho que a resposta que você perguntou, ela está diluída nas várias considerações que foram feitas, né? De que modo nós podemos participar? Eu mesmo na minha apresentação falei que a sociedade tem uma participação deve ter forte, pressionando, participando através dos seus canais, protestando lá na Praça dos Três Poderes, escrevendo um artigo na mídia, mesmo que seja talvez em bases falsas, mas aí depois tem uma resposta que melhora, aí já vem uma outra proposição mais adequada. Então eu acho que usando uma linguagem bem estudantil, nós podemos participar indo para a rua, não no sentido físico, mas através das várias formas de se manifestar que o cidadão tem, né? Quem tem um dom da escrita, escreva artigos, pressione. Quem pode distribuir algum tipo de recurso, que o faça para direcionar. Então eu acho que a sociedade brasileira está tomando essa consciência. Algum tempo atrás não era bem assim. O general Vilas Boas comentou, né? O Rio de Janeiro tem a capacidade de pensar o Brasil, muito mais do que o Distrito Federal, realmente, Brasília, né? É próprio, talvez por ter sido capital do Brasil, talvez ainda hoje é considerada capital cultural, enfim, vamos jogar confete aí em todo mundo, né? Mas é uma verdade, né? O carioca, de um modo geral, ele primeiro que ele reflete uma identidade nacional, em grande parte, mas também ele se preocupa, né? Quando a gente vai para outras partes do Brasil, eles são mais regionais, né? Mais locais, mais o seu próprio estado. Então eu acho que aqui é um palco extremamente importante para que, de maneiras diversas, se possa protestar, no bom sentido, para que se participe lá. Pô. E o meio acadêmico é uma excelente forma, mais uma vez cumprimentando aí a maneira como a UF encara essa participação lá na Amazônia, Oriximiná, ali naquele próximo ao nosso estreito, né, ali em Óbidos também, naquela região que dominam bem, mas, enfim, não necessariamente com ajuda social, mas com a parte da pesquisa. Né? As considerações do Dr. Wilson, na verdade, foram até contribuíram com a nossa palestra aqui, né? Porque ele apenas destacou ali a necessidade da gente, quando for tomar alguma decisão relativa à Amazônia, o interessante é que se conheça bem o que está falando, né? Porque é muito comum, de várias maneiras, políticas públicas sendo formuladas. Eu vou dar um exemplo. Eu participo da Comissão de Zoneamento Ecológico Econômico, ZE, que é uma espécie de câmara do MMA, e ligada à Casa Civil. Então, o zoneamento ecológico econômico, para quem não tem o contato, ele imagina uma determinada região, por exemplo, a BR-163, lá do Pará. Então, leva em consideração aspectos econômicos, aspectos do meio ambiente, principalmente, as várias comunidades, e aquilo ali é um verdadeiro parto, por um lado, para sair alguma coisa. E não se chega a uma conclusão, porque é aquelas tensões a que eu me referi, né? Então, de qualquer modo, o pensamento daquele homem que mora lá, e no caso da ZE da 163, por exemplo, tinha-se o seguinte dado em Brasília, que lá na Mundurucânia, fica ali um pouco a norte de Itaituba, haviam 3 mil índios, 3 famílias de índios. E ali resolveu-se lá só para confirmar. E se verificou que tinha 100 e poucas só. Então, ou seja, e uma política pública ia ser
destinado àquela região, baseado num dado empírico ou chutado até, ou que já teve no passado, não sei. Então esse tipo de coisa muitas vezes compromete a ação do Estado na presença, né? E o nosso professor primeiro que falou ali, um entusiasta, né? Um vibrador ali, na verdade, até agradecemos ali as suas palavras, e eu não entendi exatamente o que o senhor quis dizer com a questão do napalm, mas eu remeto isso aí à questão da necessidade de se desenvolver premente por uma necessidade, uma demanda, um imperativo desenvolvimentista, digamos assim, mas que talvez devesse ser melhor pensado o projeto para que não se tenha as externalidades negativas para o meio ambiente, para a população, para a cultura, né? Isso aí é muito bem dito. Mas o que eu queria comentar apenas, não mais nada a considerar. Com relação à sua pergunta, sem entrar nessa fase conceitual aqui, a resposta é simples, mas nem por isso é fácil. O essencial, me parece, da ocupação humana da Amazônia é conhecimento. Eu me lembro que quando eu servi em Manaus, nós fomos visitar o INPA, Instituto de Pesquisa da Amazônia, e o pesquisador que nos recebeu, estava no auditório assim, e ele começou perguntando o que nós entendíamos por deserto. Um disse, deserto é um lugar sem água, o outro disse que deserto é um lugar que não tem vida, o outro deserto é um lugar que só tem areia, enfim. Ele disse, pois é, mas para o beduíno, para o berbere, deserto é manancial. Então, na verdade, o conceito de deserto está ligado à falta de conhecimento. Então, o essencial para qualquer abordagem na Amazônia é conhecimento, né? Porque sem conhecimento ela vai ser um deserto para nós e pior, acaba se transformando num deserto, literalmente, né? Então, o essencial é isso, daí a importância desse evento que está sendo realizado aqui agora. E remetendo às palavras do professor Máximo, né? O senhor fez uma referência à questão da Raposa Serra do Sol e da questão da religião, das religiões, né, das comunidades indígenas, das culturas. Um pecado que eu acho que a nossa política indigenista comete é de não considerar as diferenças existentes entre as diversas comunidades indígenas no país, né? Há uma homogeneidade, né? E há comunidades indígenas isoladas ainda que precisam de um tipo de cuidado que proporcione aquelas condições que você referiu, de espaço, de circulação, enfim, aquilo tudo, e outras comunidades indígenas que já estão praticamente totalmente aculturadas, que na verdade precisam de apoio à atividade econômica, não é? Eles precisam de investimento, precisam de equipamento, precisam desse tipo de coisa. Então, eu acho que isso está faltando ser levado em consideração. Tá? Muito obrigado, só isso. Então, a ocupação da Amazônia é um problema realmente complexo. E eu não creio que a Amazônia será, digamos assim, ocupada, né? Ela tem que ser, diria, melhor aproveitada pela população, com os projetos voltados justamente para essas áreas de tecnologia, projetos que considerem o meio ambiente, que empreguem, utilizem até o meio ambiente. E como eu disse, eu cheguei este ano, fui a Manaus e tive a oportunidade de ver que realmente estão explorando esse lado. Então eu diria que está na tendência de, vamos dizer assim, melhorar as condições de trabalho do pessoal que está lá, investimentos e coisas desse gênero nas condições de trabalho. Dessa maneira o homem será fixado lá. Fixando o homem, ocorre a ocupação, mas uma ocupação de determinadas áreas bem específicas, diria eu, né? A ocupação da Amazônia tem que ser muito bem controlada, tem que ser muito bem pensada, como o general acabou de dizer, onde vamos ocupar, como ocupar, né? Temos que conhecer muito aquela área lá para saber como fazer isso. Agradecer aí a pergunta do professor Máximo e do professor Wilson. Na realidade, os dois deram uma aula sobre a Amazônia, né? Aprendi muito com os comentários. Realmente vocês foram bastante felizes aí nas abordagens. E com relação à pergunta do companheiro, qual a melhor política para a ocupação da região? É muito difícil dizer. Eu acredito que nesta sala não tenha ninguém, digamos, que tenha
todo conhecimento, eu tenho conhecimento pleno para dizer a solução é essa. Porque o assunto ele é muito complexo, pessoal. É muito complexo. Aí voltando ao que diz o Abreu. Como é que é, Abreu? Um problema complexo, uma solução simples, porém errada. Né? Então, aí volta ao que disse o general Vilas Boas. Nós precisamos buscar conhecimento sobre esse meio ambiente, sobre a Amazônia. O que ocorre, como ocorre, por que ocorre. E procurar identificar quais são as opções, né? Porque não vai ser numa conversa rápida como essa que nós temos condições de dizer, ó, o caminho será esse aqui. Volta a repetir o que disse o Abreu novamente. Qual uma solução possível? Participação efetiva da sociedade. Agora, o que significa participação efetiva da sociedade? Novamente, voltamos ao conhecimento. Conhecer o que significa aquela região, quais são os seus problemas e quais são as opções possíveis, né? Aqui eu ressalto uma iniciativa da UF. A UF é a única universidade brasileira que tem um curso de graduação voltado para a defesa nacional, que começou esse ano em março. Relações Internacionais e Defesa Nacional. É a primeira universidade no Brasil que tem curso de graduação voltado. Então nós vamos ter jovens daqui a 20, 30 anos que terão, digamos, uma formação plena, desde graduação, mestrado, doutorado nessa área. Coisa que países como Estados Unidos, França, Inglaterra estão fazendo desde a década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial. É estudar em profundidade aquelas questões de interesse do país, voltado para a defesa nacional. Então eu vejo com preocupação tudo que aqui foi discutido e relacionado à Amazônia, principalmente porque eu não visualizo uma solução para esses problemas. Nós vamos ter que estudar muito, refletir muito, pesquisar muito, mas pesquisa em todas as áreas, mas são muitas pesquisas. Teremos que fazer milhares de projetos, desenvolver milhares de projetos, até que em determinado momento nós tenhamos um conhecimento mínimo para poder dizer a opção para esse problema é esse ou aquele. Então essa é a posição que eu daria para os senhores. Obrigado. Agradeço então a todos também pelo carinho, pela paciência e uma boa noite.